Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial. E somente a Ti, Pai, te damos honras, glórias, louvores, porque o Senhor é o único que merece. O Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado e por isso nós te amamos. Pai, abençoa meus irmãos que estão pela rádio, os que estão, Senhor, pela fanpage da rádio e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Pai, fala com cada um, segundo a tua vontade, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso te agradecemos por tudo. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, pois nós te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Eu estou dando risada aqui porque eu dei uma abridinha aqui de boca que eu vou te contar. Ficou meia hora. Não é fome. Você sabe que às vezes a minha pressão baixa, né? E quando minha pressão baixa, eu fico sonolento. Eu tenho aparelho de pressão, eu sempre meço. Bom, ontem, por exemplo, estava me sentindo assim sonolento, fui medir, minha pressão estava 12. Falei, nossa, gente... 12/6. Eu falei, nossa, isso é pressão boa demais, né? Eu sou um cara agitado, com a pressão baixinha assim, você fica meio capengo, né? Aí a vontade de deitar, né? Mas nós vamos... A minha esposa aqui falava bem sempre, não, come umas azeitonas, né? Pra te dar um levantezinho. Ela faz a mesma coisa, porque ela tem a pressão baixa. Normalmente dela é baixa. Ou baixa, né? E então ela, de vez em quando, ela come umas azeitonas. E quando eu tô com a pressão meio baixa, ela fala, não, eu como umas azeitonas. Porque a azeitona tem sal, né? Mas vamos lá. Bom, vamos à palavra, né? Eu acho engraçado que uma das coisas que eu nunca vou deixar de comentar com vocês é que a nossa vida ela é composta de decisões, né? A nossa vida ela é formada de decisões. Então não adianta nós acharmos ruim das coisas. Não adianta. Inclusive, as nossas decisões no mundo espiritual para as coisas de Deus também têm as suas próprias consequências. E às vezes as consequências que nós tomamos para com Deus não são boas. Como pastor, o que tu está falando? O que, pastor? Quando nós queremos agradar a Deus, o diabo se levanta. Entendeu agora? As consequências às vezes não são boas, porque você decidiu certo pelo certo. E o diabo é errado, ele vai tentar fazer você errar. Então ele vai trabalhar duramente em cima de você. Porque você escolheu certo. Essa é a consequência. Então você sofre. A consequência é porque escolheu certo. Isso acontece em todos os meios. No meio político, então, nem se fala. Nem fala-se. Vocês estão vendo a corrupção do Brasil, né? O que está acontecendo com os corruptos do Brasil? A maioria não. Muitos deles já estão na cadeia. Porque escolheram pelo lado errado, as consequências são essas. E quando você escolhe pelo certo, você é cortado, você é podado, sarciado. Você sabia disso? Então você sofre consequências. Quando Lúcifer, que era o anjo de luz do céu, ele decidiu, dentro do plano de Deus, ele decidiu fazer o que ele fez, ele se tornou o que ele é hoje. As consequências
E as consequências, às vezes, nós não gostamos dela. Você, às vezes, não gosta das consequências que você vive, das coisas que foram feitas lá atrás. Nem eu. Tem coisas que eu não gosto. Mas o que podemos fazer é evitar fazer as coisas que não agradam nem a Deus e nem a você, e que nos vai trazer consequências ruins. Porque nós sabemos se vai ou não vai trazer consequências ruins. E olhando aqui para o que vamos falar, são 2 slides, né? Por que viver assim, como aqueles que eu mostrei na semana que eu falei a última vez, que vivem em carroça, que vivem dormindo em cima de carroça, dormem no chão, não tem casa? Você pensa que às vezes as pessoas escolhem viver assim? Não é que escolhe, é que fazem coisas na vida que os leva a viver da forma que estão vivendo. E a maior consequência de deixar o homem na miséria é o pecado. O pecado, ele lambuza tudo. O pecado lambuza tudo. Então, por que viver assim? Vamos ver aqui algumas coisas. Eu vou botar aqui, para você que está comigo aqui, na rádio, como o caso da avó Simone, que está lá pela rádio, está assistindo com seu esposo. Ela tem o Messias, hein? Não brinca com ela não, mulher poderosa. Tem 2 Messias. Ela tem o Messias, o Salvador, e o Messias, o Provedor. Olha, rapaz. Que é o marido dela, né? Por que viver assim? Como? Como eu mostrei para vocês. Eu disse para vocês que aqui nos Estados Unidos também tem gente que fica na rua. Tanto que as cidades aqui não são bairros, aqui são cidades. Os prefeitos de algumas cidades, onde existem algumas áreas disponíveis, eles constroem propriedades do governo, né, da cidade, para pôr essas pessoas que não têm lugar para morar. Ou de muito baixa renda. Mas em outros países as pessoas não têm essa opção. Então eles vão morar debaixo das pontes, eles vão morar na rua, enfim. E aí a tendência dessas pessoas é cada vez mais para baixo. É lamentável. E eu sei que existem pessoas que fazem trabalho com essas pessoas de rua, que moram na rua, vivem na rua, debaixo de drogas, debaixo do álcool. Muitos já conheceram a Cristo. Perdão, sabiam? E vivem essa vida. Mas por que viver assim? Quando você fala de Deus, e olha, não são todas as pessoas, como diz o português, as pessoas que têm esse entendimento. Tem inclusive pessoas que são da igreja que não têm esse entendimento. Porque Deus não fez o homem para viver uma vida de miséria. Eu já falei para vocês, Deus não fez. Lhe deu sabedoria e a inteligência para que ele pudesse viver uma vida digna. Aí todo mundo vem e diz assim, porque os Estados Unidos é o país das oportunidades. É verdade. É verdade. Se você tiver oportunidade de fazer algo bom aqui, você vai longe. Você prospera. Prospera.
Mas você precisa ter os seus documentos para poder viver legal no país, claro. Aí você prospera, você vai. Porque Deus deu ao homem inteligência e sabedoria. Mas não pode esquecer também que vem alguém por detrás de você e quer roubar isso de você. Fazer você ficar um analfabeto, principalmente nas coisas de Deus. Quando você passa a virar um analfabeto das coisas de Deus, está escrito assim, mas eu não vejo assim. Está escrito assim, mas eu não acho que é bem assim. Está escrito assim, mas eu não concordo. Então você está se tornando um analfabeto das coisas de Deus. E a sua decadência está às portas. Porque muitos pregam e dizem que Deus quer somente o coração. E a palavra coração, no sentido espiritual, quer dizer alma. Aí eu pergunto para você, aonde habita a tua alma? No cachorro da tua casa? No gato, na gata da tua casa? Nos animais que você possa ter no quintal da sua casa? Não. A sua alma está dentro desse corpo aí. Então Deus quer o corpo completo. Por isso a Bíblia diz de um culto racional: corpo, alma e espírito. Interessante. Está aí. Não é no seu porco, é no seu corpo. Tem uma diferença. Então, se Deus faz isso, ok? Por que as pessoas vivem uma vida degenerada? Uma vida de derrota, de falência. Sempre disse e vou dizer de novo. Existem dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Você decide o que você quer viver. Você quer viver o mundo espiritual? Ou você quer viver o mundo material? Então, se você decide pelo mundo espiritual, que está sobre todas as coisas, automaticamente o seu mundo material vai ser próspero. Porque tudo que você fizer vai ser dentro do mundo espiritual, com a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas que estão assim, às vezes são por decisões, caminhos mal tomados. E levam esses homens, essas pessoas, a viverem uma vida de indigente, em uma pobreza material e espiritual. Porque quando uma pessoa começa a entrar no mundo material, na pobreza do mundo material, automaticamente o diabo, que é pobre, ele é pobre, ele não tem nada. Ele começa a levar as pessoas também para o mundo espiritual em pobreza. Descrer de tudo de Deus. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso aqui, que o fundador da igreja do diabo aqui nos Estados Unidos, que foi nos Estados Unidos, se não me engano lá na Califórnia, ele era um pastor das Assembleias de Deus. Pastor americano. Foi feito inventaram uma falsidade contra ele para derrubá-lo. Não investigaram bem a fundo o caso dele, tiraram ele da frente da igreja, acabaram com ele, e ele ficou um tempo orando, clamando ao Senhor. Como não vinha resposta, o diabo se apresentou para ele e falou para ele: você fica atrás desse Deus aí que não te resolve nada, vem trabalhar comigo, tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Entendeu? Porque o diabo trabalha justamente na sua fraqueza, na sua debilidade, na minha debilidade e na minha fraqueza. É aí onde ele trabalha. Não se esqueça disso. Não tem bom nisso. Não tem bom.
Ele trabalha a ponto, ele vai minando. Essas pessoas que você está vendo aí, entendeu? Essas pessoas que você vai vendo aí puxando carroça, quem sabe um dia tiveram sua casa, tiveram sua família, ou tem sua família, ou tiveram, vai saber. Ela está assistindo pela fanpage da rádio. É a pastora Simone. Não é isso, pastora Simone? Então veja bem. Os caminhos que nós escolhemos, apesar de ter sabedoria, de ter dado a sabedoria, a inteligência, né, uma vida digna, porque ele fez isso com Adão e Eva. Ele não jogou Adão e Eva em qualquer beco da vida. Não. Deus não fez isso. E quando Deus expulsou eles do paraíso, inclusive vestiu roupa neles. Quer dizer que Deus nunca largou o homem sozinho na solidão. Quando eles olhavam para aquela roupa, eles diziam, isso aqui foi Deus que fez. Então nós escolhemos, nós é que decidimos. E essas pessoas talvez nunca tiveram a ideia um dia de ter que estar puxando uma carroça na rua, catando papelão, ferro, para vender. E muitos é para comer e outros é para se drogar e beber. Porque a tendência dessas pessoas é ir para o fundo do poço. Porque quando uma pessoa perde esse rumo, é a mesma coisa que perder o equilíbrio. Se você já teve labirintite, você sabe o que eu estou dizendo. Se você já ficou bêbado muito forte, bebeu muito, você já sabe o que eu estou dizendo. Você cai, perde o equilíbrio. Agora, esta má escolha quase sempre leva o homem a perder tudo, como eu falei. Inclusive a sua família. Deus, nem se fala, essas pessoas deixam. Se hoje as pessoas que estão na igreja querem viver um evangelho barato, simples, sem compromisso, não recebem nada, já estão descrendo de Deus, imagine esses que estão lá fora. Porque não existe evangelho barato, não existe evangelho simples, não existe evangelho que não precisa fazer nada. Eu digo simples no sentido de não quer fazer nada. Porque o evangelho ele é simples na forma de você viver. Sim. Mas digo simples que você não precisa fazer nada. Não. Tem que fazer. Então, essas pessoas são levadas. Elas são levadas. E você nunca pode esquecer uma coisa. Quando você tira o principal da sua vida, que é o Criador, que foi quem te criou, que é o teu Senhor anyways, você tira ele da sua vida e você vai passar a ter um outro Senhor. E esse é do mal. Esse vem para te destruir seu corpo, e destruindo o seu corpo, automaticamente você vai perder a sua alma. Então essas pessoas estão largadas. E se olharmos para a igreja hoje, para o mundo espiritual, a pastora Simone pode falar para você. Igrejas falidas, Assembleia de Deus, onde foi o berço do Evangelho para o mundo. Igrejas falidas, igrejas satânicas. Pastores sem compromisso nenhum com a palavra. Não existe mais doutrina para os crentes. As liturgias bíblicas estão abandonadas, como batismo, como Santa Ceia. Aí você nem precisa perguntar de batismo com o Espírito Santo, porque isso já foi fora faz tempo. Porque Jesus não está lá. É mais um entretenimento do que um culto para Deus. Porque o povo se esquece que quando você se reúne numa igreja aí, num templo, que a gente chama de igreja com o povo, é para fazermos um culto a quem? A Deus. E tem sido? Não. É um entretenimento. Boa música,
bem alto, muitas luzes, brinco na orelha dos homens, cabelão, as mulheres com aquelas roupas que vocês já sabem, e dançam, e batem palma, e dá piroleta, e a palavra não existe, e pronto. Aí entra a decadência espiritual. Se você está na decadência material e você entra na decadência espiritual, cuidado que o buraco é fundo, viu? É uma queda livre. Queda livre. Então você olha para essas pessoas, se você sentar como um cristão, como alguém que tem realmente o mesmo sentimento que teve Jesus, você conversa com essas pessoas, você chora. Você se compadece. Quem faz esse trabalho de rua, levando comida, levando roupa para essas pessoas, eles sabem lá o que é. Eles conversam com essas pessoas. Você pensa que, gente, olha, existe cada lugar e muitos passaram pela igreja. Muitos passaram por muitas igrejas. E hoje estão atirados lá fora. Que o diabo vai levando eles para trás. Se eles não acham amparo aonde eles teriam que haver, é o caso, um exemplo bem bruto, é o caso lá de Venezuela. Um hospital não é para receber os doentes e curar, mas lá está sendo ao contrário. Não recebe os doentes e quando entra um doente ele morre, porque não tem medicamento. Que isso, gente? Isso é fim do mundo. É a mesma coisa a igreja. Imagina uma escola onde você põe seu filho, que é o caso da pastora Simone, que está com o coração dela rachado. Está com o coração rachado. Bota a filha para estudar e não aprende nada. Como é que é isso? E uma universidade que não é qualquer um que estuda. É que nem a Harvard. Harvard, aqui não, lá em Massachusetts. Né? Então você olha que nós, como Igreja de Cristo, nós não estamos ensinando. Nós estamos desaprendendo. Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Jesus disse para nós, somos discípulos de Jesus. Tu é discípulo de Jesus? Ele disse, vocês vão pelo mundo, ensina. Tudo que vocês aprenderam, vocês ensinam. Pregam, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, nós não estamos ensinando, nós estamos desaprendendo o que aprendemos. E nós não estamos ensinando. Como igreja, está muito difícil. Que o povo passa a ser um povo manhoso, sem compromisso com a palavra. Fica sem compromisso com a palavra. Aí entra o fracasso material. Porque Deus não pode prosperar. Deus não pode dar mais. Com o pouquinho que tem já é uma miséria, imagine se der mais. Pronto, fracasso total. Agora, será que eles gostam de viver uma vida desta forma? Vai perguntar para essas pessoas, você gosta de viver como você está vivendo? Jogado na rua? Que nem cachorro sem dono? Hello? Não, essas pessoas são que nem cachorro sem dono. Não tem pedigree. Não tem nenhuma coleira com uma plaquetinha dizendo a origem. Não tem nada. Cachorro sem dono. Se você perguntar, eles vão dizer para você, não. Eu não gostaria de ter minha casa como eu tinha antes, como eu vivia antes. Hello? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o pecado, ele leva a pessoa à falência. Ou ele vai se meter mais no buraco para poder se manter de pé. Porque o pecado leva a pessoa à falência.
Ou gostariam, quem sabe, de viver como eu vou mostrar para você aí na página da rádio aí. Uma família. Não é bom ter família? Ah, eu gosto de ter família. Principalmente quando eu estive lá na Las Vegas, lá em São Bruno, estive lá em Burbank. Não é bom ter uma família? Fui bem recebido, um cafezinho na mesa, os cachorros tudo te rodeando. Ai, meu pai. Né, pastor? Assim, ó. Né? Fala a verdade, né? Então, família é o sustento de você, é o seu sustento. Seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus tios, seus primos, é o que te sustenta, é o que nos sustenta como gente, como pessoas. Você entendeu? Tá rindo, né, pastora Simone? Alguma coisa você lembrou, né? Entendeu? Viu? Ela lembra? Então, você não pensa que uma pessoa dessa às vezes chegou a esse ponto porque ela quis. Pode ter sido porque ela tomou más decisões. Ok. Ai, já tô dizendo. Eu sei, os cachorros também têm fome. Com certeza, ainda mais que comendo aquele presunto, parece que era presunto, queijo, eu não sei se era salame, eu não sei o que tinha lá, um cafezinho com leite, pãozinho com manteiga, glória, e os cachorros tudo assim, ó, olhando pra sua cara assim, dizendo, dá um pedacinho pra mim, tio. Então, você observa que estar em família, dizem que família é bom só em foto. Certas famílias é verdade. Eu não vou dizer pra você que não. Quando não existe amor, salame, lá, te falei, eu comi. Quando você não vive, tava bom. Claro que tava bom. Oxi, tava bom. Oxi, para, né, meu? Tem mais aí, meu? Fala que eu vou buscar. Bom, então aí, quando você vive em família e vive um relacionamento verdadeiro, é ótimo ter família. É a base para o mundo, é a base para uma sociedade, é base para uma igreja, é base para tudo. Agora, presta atenção no que você vai ver aqui. Deus, Ele deu ao homem a capacidade de construir a sua própria morada. Não é namorada não, hein? É morada, sua casa. Conta-se uma história de um homem que trabalhava com um homem construtor. E esse homem construía muitas vivendas. E esse homem se aborreceu. O trabalhador se aborreceu com o seu dono. E já era um homem já para se aposentar. E o dono da construtora falou para esse homem, ó, constrói uma casa, né? Mandou ele construir uma casa. Ele já estava tão aborrecido, tão invocado, que ele botou tudo de qualquer jeito. O material não era de primeira, fez tudo de qualquer jeito. Quando a casa estava pronta, o dono da casa, o dono da construtora, todo feliz, chegou para esse senhor e disse, olha, em gratidão pelo que você fez por mim, essa casa que você construiu é a sua casa. Você está vendo como é que é o negócio? Ele teve toda a chance de fazer uma tremenda de uma casa com material de primeira, fez a casa com material de segunda, de tudo de qualquer jeito. Quando acabou a construção, ele chegou para o dono da construtora e falou, ó, senhor, está pronta a casa. Aí o dono da construtora falou o seguinte, essa casa que você acabou de construir é a sua casa, é um presente que eu estou te dando. Pronto. E agora?
Deus pegou o homem, nos soprou com o sopro dele, e você sabe que entrou partículas dos atributos de Deus em nós, está em nós, que tem que ser desenvolvido pelo Espírito Santo, como amor, compaixão, misericórdia, longanimidade, benignidade. Isso não é coisa do homem, isso é coisa de Deus. O incrédulo também tem, e tem incrédulo que tem mais do que muitos crentes que não vivem a palavra. Deus nos fez bem dotados. Por isso que o Espírito Santo tem que trabalhar em nós, para que nós desenvolvamos isso. Isso não é coisa que você vai desenvolver porque você quer, porque eu sou bonzinho, não. Se o Espírito Santo não trabalhar na sua vida, meu querido, esquece, você é um pau seco. Galho seco. Não sente nada por nada de nada. Quem nos tem que regar é o Espírito Santo. Se ele não nos regar, estamos lascados, como diz a Ana. Lascado. Essa aqui é verdade. Tem pecador, gente, aí fora que é muito mais amoroso, é muito mais bondoso, é muito mais misericordioso que um crente que conhece, ou que pelo menos que sabe da palavra. Não sei que nem fica, porque se conhece tem que procurar viver a palavra, né, gente? Porque Deus nos fez assim. Ok? Deus nos fez assim um lugar onde você pode viver com sua família e viver em unidade com cada um dos membros em amor e alegria. Foi o que eu falei. Nossa, quando eu me reúno com as minhas filhas, eu gosto pra caramba. Eu olho pra ela e falo, nossa, tenho duas mulheres bonitas nessa casa, né? Duas filhas inteligentes, trabalhadoras. Deus não fez a gente para isso? Claro! Mas agora, cuidado com o caminho que você escolhe, com as decisões que você toma. Esse é o problema. Aí está o problema. Viu, pastora Simone? As decisões. Porque tudo é bonito, sabe? Tudo aos nossos olhos é belo. Mas nem tudo é verdadeiro. Quem conhece, por exemplo, Las Vegas, vai naqueles cassinos, tem uma beleza que é extraordinária, mas você vai ver tudo oco. É como nós dizemos no inglês, é tudo fake, falso, não é real. Você fica decepcionado. As pessoas que não sabem, ai, que luxo. É um lixo, não é um luxo. Agora, se você vai nos palácios, se você vai na igreja de São Pedro, lá em Roma, quando eu estive, aí não é fake. Aí não. Porque o povo aporta muito para aquilo. Aportar, dar. Viver fora de uma habitação não é coisa comum e nem normal. Veja isto, por exemplo. Se alguma pessoa pensa em acampar em um certo lugar, sempre pense em ter um abrigo. O mais comum é usar uso de barracas. Eu não sei se a pastora Simone já acampou em barraca, ou se ela gosta, porque tem muita gente, minha mulher não gosta. Eu acampei muito. Quando era moço, acampei muito. Ia pra praia, uma praia chamada Prainha Branca. Lá perto de Bertioga. Subiu um morro com a mochila nas costas, aí uns caras, pá, descia na praia lá, armava a barraca. O banho era água de mar, não tinha água não. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil também tem. Eu estive no interior de São Paulo acampando num lugar que tinha, banheiro, tinha chuveiro, e a gente dormia na barraca. Aqui também tem área de camping aqui que é um show. Entendeu? Olha lá, tá dizendo que sim, olha lá. Olha lá, a pastora Simone gosta aí. É uma forma diferente. Uma forma diferente. Você leva aquele fogãozinho de 2 bocas, não sei se existe hoje de mais bocas, né? De propano, né? De gás, aqueles bojãozinhos de gás, que aqui tem muito desses bojãozinhos assim. Aí você faz sua comidinha ali, um ranguinho assim, meia boca, mas come, né?
Porque ninguém quer ficar fora de nada, dormir embaixo de ponte. Você gostaria de dormir embaixo de ponte? Eu não gostaria nem por isso para ter uma experiência. Eu durmo no chão sim, mas num lugar fechado, que eu já dormi. Quando eu estive na África, eu dormi no chão, um colchãozinho magrinho assim, mas dormi, né? Deu para relaxar o esqueleto, né? Não tinha gato, não tinha cachorro, né? Então deu para descansar o esqueleto. Agora, não vamos nem falar dos trailers, né? E o motorhome, né? O motorhome, o mobile home, tem o motorhome, mobile home, como queira chamar. Casas que se movem, é o mobile home. Nem precisa falar. Imagina isso. Rapaz, você tem um desse aqui, ó. Não, esse até é dos bons, não. Tem uns agora, tem até varanda. Tem até a varandinha. Você puxa assim, abre uma varandinha, de dentro mesmo, você já vai lá fora na varandinha, fica no alto, senta, fica lá dentro. Ah, gente, não tem... E tem gente que tem esses negócios e viaja os Estados Unidos inteiro. Vai até pro Canadá. Vai pro Alasca. Com um negócio desse aí. Leva tudo dentro. Tem tudo, tem comida, tem banheiro, cama, ar-condicionado. Tá aí, ó, motorhome. Tá aí, ó. Tá escrito lá, ó. Motorhome. E a pessoa sai, vai embora. Enquanto a mulher tá lá cantando, cozinhando, e o marido tá lá. More, cheiro gostoso, tá fazendo um camarãozinho. Quer provar? Sim, traz um aí. Leva lá na boquinha dele, tá lá no caminhão. Aí, quando tá pronto para o caminhãozinho lá, o motorhome no lugar. Mas estão debaixo de alguma coisa. Você já parou para pensar, você dormir debaixo de uma ponte? As pessoas que vão para a rua, eles constroem debaixo das pontes. Por quê? Porque a ponte protege. Então eles levantam as paredes de madeira. Interessante, né? Ninguém quer ficar. Eu vi isso lá na casa do missionário. Ele sabe, o missionário Rosival. Lá em Poeira do Estargino, tinha uma parte da casa, onde era o banheiro principalmente, que não tinha teto, era o céu aberto. Ui, meu pai, eu nunca me esquecer. E eu tomei banho lá. Não tinha nem porta, era um pano que fechava. E não era encanado não, viu? Era na base do caneco. Quer ser missionário? Você vai passar por tudo isso, independente de onde você for. Mas se você for missionário e vier fazer um trabalho de missões aqui nos Estados Unidos, que nem eu vim do Brasil para cá, eu fiquei lá na Califórnia, num baita de um hotel, em frente à Freeway 5, se eu não me engano, lá em Anaheim. Baita de um hotelzão, tinha piscina, jacuzzi, não faltava comidinha, uma coisa que eu gosto muito, que eles não deixavam faltar, era banana. Não sou macaco. Chegava na hora de almoçar, vinha me buscar. Então, o missionário está arriscado a passar por essas diferenças. Agora, quem mora na rua não tem esse privilégio. As barracas. Hoje as barracas são muito diferentes, né? Você me desculpa, hoje as barracas... bom, pelo menos aqui, que eu conheço as barracas. Tem umas barracas aqui que eu vou te contar, viu? Que é quase um apartamento. De tão grande que é. Com tela para fechar, você fica aberto a porta da sua barraca, tem tela por fora, você abre para os mosquitos não entrar. Gente, é um negócio. Isso é porque as pessoas se preparam para fazer, e quando a pessoa não está preparada, que é lançada na rua como um indigente, um puxador de carroça, não tem essa escolha, porque perde a noção, cai nas drogas, cai no álcool. Olha aí, em frente da praia lá, uma barraca com cura, dá para dormir, dá para tirar um cochilinho. Mas é muito calor. Que calor, rapaz. Você tem a praia ali, vai se molhar lá. Tá entendendo? Agora, olha só. A moral da história desse tópico de hoje
Depende da decisão que você toma, que eu tomo. Nós não vamos dormir nem em barraca, meu. Vai dormir na rua. Em cima de papelão, vai procurar papelão, naqueles papelãozinhos fininhos que não amortece nada. E vai se cobrir com jornal. A não ser que vá algum irmão, alguma irmã, alguma igreja te levar uma cobertinha, te levar uma comidinha, um lanchinho, porque do contrário é dormir com fome. Pois isso é o que o diabo tem feito com a humanidade. É isso que o diabo tem feito em muitas igrejas. Tem roubado o mais precioso que existe dentro de um templo, que é o alimento espiritual. Os crentes estão morrendo de fome. Mas não é fome de comida, é fome de palavra. Estão jogados na rua espiritual, sem abrigo. Já viu falar em rua espiritual? É aqueles que não vivem a palavra, aqueles que não têm o que comer sobre a palavra. Eles vivem na rua espiritual, sem abrigo. Os que estão na terra, como nós estamos, esses que perdem as suas coisas, como você lá em Las Vegas sabe que as pessoas até se matam porque perdem tudo. E muitos caem na droga, vão virar um maloqueiro de rua. Mas a maioria se mata. Que empenham tudo, até a sogra. Então você já viu, né? A decisão de viver bem em uma casa, em um lugar, sabe como é que é? Um docilar, depende de mim, depende de você, depende de nós. Não adianta. Quantas pessoas moram em lugares, mas a vida deles é como se eles estivessem morando na rua, porque eles não têm o principal, que é a paz. A paz, ela excede todo entendimento. Você vê casais simples, eles não têm muito. Mas eles vivem numa casinha simples, mas eles vivem muito bem. E não é o muito bem pelo que eles possuem. É o muito bem pela paz que emana da palavra de Deus. Hello? Porque tem muitas pessoas ricas. Eu moro perto de uma cidade famosa aqui, pô. Onde tem muito judeu, mansões. Tem muitas dessas pessoas que vivem em depressão, tomando acalmante o tempo inteiro. Ele tem dinheiro. Moram muito bem. Mas espiritualmente pobres. Esses que estão jogados na rua, eles são pobres de total, material e espiritualmente. Porque o diabo leva essas pessoas para esse lugar. Ele não tem casa, então você vai ver a importância do ser humano, do homem, de uma mulher que queira servir a Deus. De um homem e de uma mulher que Deus criou, você vai ver a importância. Beleza? Tudo isso aí, ó, você viu? Ou pelo menos ouviu? Quem não viu, não pode ver por aqui. Que nem a avó Simone está vendo. A avó Simone lá em São Vicente já está vendo pela tela da rádio. Então ela está vendo. Tem casa, tem trailer desses aí, motorhome, que é motorhome, que é mais confortável dentro do que muitas casas de muitas pessoas. Tô falando sério. Tem ar-condicionado, tem ar quente, tem água quente, água fria, fogão, geladeira, mesa, cama, tudo bom. E ainda anda. E vai vendo paisagem. Tá certo? Muito bem. A decisão de viver bem é minha, é sua, é nossa. Agora vamos decidir certo. Tá bom?
que nós vamos fazer? Nós vamos orar para terminar. E vou mostrar para vocês o que é que vem na semana que vem. Não saia daí não. Vamos orar, agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai Celestial e nós te amamos. Paizinho, pedimos que o Senhor nos ajude, que possamos viver de acordo com a tua vontade, que o Senhor fale conosco cada dia e nos ajude, Senhor, a vivermos na tua presença. Fala com nossos irmãos que estão através da rádio, através da fanpage e aqueles que estão através do YouTube, que vão assistir. Fala com cada um, Pai, segundo a tua vontade, pois nós te louvamos e nós te bendizemos. E nós o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.